Fala aí, moçadinha, beleza? Vamos, vamos falar sobre injeção e vamos falar sobre carburador. Tem muita gente que acha que carburador, em determinadas circunstâncias, tem mais potência que o motor com injeção, né? É estranho pensar isso. Ó, vamos lá. E outra coisa, eu vou aproveitar nesse vídeo e responder uma pergunta para o Tomás, que ele perguntou para mim por que eu instalaria uma injeção no motor a álcool e não um carburador. Então vamos lá. Os primeiros motores de ciclo Otto nem nasceu com carburador e também não nasceu com injeção, né? Eles tinham um aparelho que se chamava mélangeur, e é o nome específico, realmente é um nome em francês que quer dizer misturador. E é um sistema bastante, é meio que tudo ou nada. E é muito difícil de dirigir um carro que tem mélangeur, porque você está toda hora, constantemente, tem que ficar regulando a mistura. Ele tem um sistema lembra, quando você olha assim, parece um carburador. Só que às vezes o sistema de borboleta é diferente, não é uma simples placa num eixo, né? Parece um sistema de... é metade borboleta, metade um sistema de guilhotina. Geralmente é feito em bronze, com uma liga com muito chumbo, estanho misturado, e se conseguia um resultado como é uma fundição muito complexa, com muitos canais, né, interno, então se fazia com essa liga. É um derivado de uma liga de bronze, e custava muito caro, muito caro mesmo. E é um sistema muito grosseiro. Eu chamo isso meio que uma torneira, assim, parece que é uma torneira, assim, que ele vai pingando, assim. E tem um sistema primitivo de afogador, e aí tem esse sistema que não é um afogador, mas ele vai ficar restringindo a passagem de ar para poder enriquecer, ou se você abre muito a passagem de ar, você vai diminuir a riqueza da mistura, né? E tá toda hora você tem que estar regulando. Uma vez que você estabilizou a rotação e você está tipo assim no plano, aí você não faz mais nada. A partir do momento que você acelera um pouco, aí tem que enriquecer tudo. Não tem sistema de injeção de combustível, né? Não tem uma membrana, um pistão, não existe isso. O próprio giclê principal é o responsável da marcha lenta, então por isso que é muito difícil. Isso é os primeiros sistemas de alimentação dos motores. Ao mesmo tempo, isso no ciclo Otto, né? E no motor a diesel já tinha a injeção. Aí, o motor a diesel nasceu já com uma injeção muito primitiva, mas nasceu com isso. Então, assim, a injeção de combustível e mecânica e mélangeur está na mesma época. Isso a gente está antes de 1900, né? A gente está aí, os primeirão assim, que começaram a dar bom resultado em 1870. Vamos falar grosso modo. Aí por volta de 1900, mesmo um pouquinho antes, aí tem o famoso, eu sempre vou dar essa como referência, né? O Didion Bouton, que esse é realmente um motor que funciona realmente muito bem, e que foi feito em grande escala, mais de 40 mil unidades,
no primeiro motor, né, de monocilíndrico, mas ainda é um Mélangeur. Aí mais para frente vai começar uma mistura de Mélangeur e os primeiros carburadores, né? Aí se a gente avança várias dezenas de anos, quando a gente chega nos anos 30, tudo que tem hoje tem nos anos 30. Tudo. Anos 30 realmente é o apogeu do motor de ciclo Otto. Só não se fizeram mais porque os engenheiros eram confrontados com grandes dificuldades de usinagem, de material e tudo, mas as ideias estavam lá, motor com compressor, motor com turbocompressor, motor funcionando com metanol, motor funcionando com uma série de outros combustíveis, né? Hidrazina, com mistura com tolueno, né? Para regularizar a temperatura na câmara de combustão, gasolina, álcool. Teve muito. Então a gente pensa que é agora, né? Ou anos atrás, não. O pessoal pensou em muita coisa muito legal. Um dos carburadores mais conhecido é o Weber, né? O Weber fez, quando eles começaram a fazer alguns modelos realmente para competição, ficaram muito famosos porque ele tem uma facilidade de regulagem muito grande, uma facilidade de se adaptar em vários motores diferentes, né? Por quê? Porque tem várias dimensões, né? Os carburadores têm várias dimensões, tem lá 38 milímetros, tem até menos, tem 40, 42, 44, 45, 48, 50, 52, 54, 56 e 58. A partir de 48 já são bem difíceis de achar as outras, né? Mas tem, tá, pessoal? E esses números que eu dei é o tamanho da borboleta e ainda é um modelo Weber com plaquetinha, né? Infelizmente eu não tenho aqui, mas são carburadores realmente muito caros, muito caros. E é isso. Então a gente tem. Nos anos 20 a gente já tem algumas injeções, mas está ainda meio que o carburador ainda predomina. A partir dos anos 50 aí a injeção mecânica começa a entrar realmente cada vez mais no mundo da competição. Tem já na aviação, né? A aviação usou carburador durante muito tempo. O carburador é praticamente muito parecido com o sistema do carro. A única coisa que não vai ter um sistema de injeção de combustível, né? Com membrana, com pistão. E a maioria não vai ter uma cuba. É por depressão e o combustível entra no carburador e logo já vai ser pulverizado, né? Por isso que o avião pode fazer tudo quanto é tipo de manobra, a alimentação vai estar constante. Mas bom, não vou entrar em detalhes disso aí, porque não entra no carro, né? E aí tem muita gente que fala que carburador pode dar melhor rendimento do que a injeção. De jeito nenhum. Pessoal, se isso fosse verdade, ia estar montando gente que ia desenvolver motor ainda hoje com carburador, entendeu? Não tem. O que eu acho mais incrível em querer comparar os dois, se você colocar, você pega um motor, pensa bem, com injeção, seja ela mecânica ou eletrônica, e querer comparar com o carburador, o mais difícil, na minha opinião, é conseguir fazer um teste que seja concluente e que seja justo. Digamos que eu tenha... vou dar um exemplo, vamos pegar um motor que é muito conhecido, pega um AP, motor AP, 4 cilindros, com duas Weber 40 horizontal, bem acertadinha. E eu quero comparar
Eu passo no dinamômetro, faço um montão de teste e depois vou instalar uma injeção eletrônica e quero ver que resultado que vai dar. O mais difícil nesse teste vai ser conseguir fazer uma comparação que é justa. Então a gente vai começar pelo coletor de admissão. O coletor de admissão vai ter que ter exatamente as mesmas dimensões entre, vamos supor, o eixo da minha haste de válvula até o eixo do meu carburador. Vai ter que ter, essa distância vai ter que ser bem medida, e quando eu vou colocar uma injeção, no caso, aí, se eu fosse comparar, eu ia fazer uma injeção com 4 borboletas, a minha borboleta tem que ser exatamente da mesma dimensão e tem que estar exatamente na mesma posição. Só para fazer isso já vai ser bastante complicado. Depois eu vou colocar o injetor em que posição? Porque eu mudo o comportamento do meu motor em relação à posição do meu injetor. Como que eu vou fazer a pulverização, né, ou a atomização, como você queira usar o termo, no meu motor, entendeu? Tudo é muito complicado isso. Mas o motor com injeção, não em termos de potência máxima e torque máximo, se os dois estão regulados corretamente, vai dar o mesmo resultado, não vai dar uma diferença assim que fala assim, nossa, olha, eu coloquei injeção, meu motor ganhou muito mais. Não tem porquê. E se isso acontecer, é porque o sistema com o carburador ou não estava bem regulado, ou a passagem de ar de um sistema e de outro não está justo, não está igual, entendeu? Mas tendo o mesmo fluxo de ar, a mesma consumação de ar, o resultado tem que ser o mesmo. Porém, qual que vai ser a grande diferença entre a injeção, principalmente a injeção eletrônica, e o carburador? É o consumo de combustível. Para a mesma potência, você vai ter um consumo com a injeção muito mais baixo comparado com o carburador. E isso que é muito legal. Então tem gente que não se preocupa muito com o consumo de combustível, né? Principalmente se o motor é preparado, ele vai falar, o motor é preparado, eu não estou nem aí com o consumo. É um grande erro. É um grande erro porque é um dado extremamente importante, saber quanto de potência teu motor tem, quanto de torque ele tem, em qual faixa de rotação, qual que é a gama de rotação que eu utilizo com essa preparação, com esse tipo de motor, e quanto, guardando a mesma potência, o mesmo torque, mas se eu tenho um motor que consome menos, ele é mais eficiente, entendeu? E isso é muito importante. Numa corrida, se você prepara um motor para uma corrida de 24 horas, se você consegue economizar combustível no teu trabalho você consegue manter a mesma potência, você tem interesse. É super importante isso, entendeu? Então não é uma coisa assim que tem que passar desapercebido. Tem muita gente que gosta assim, às vezes, de guardar uma certa, entre aspas, receita, né? O cara ele fez um conjunto lá de um montão de peças do motor, peças internas, e ele teve um resultado, ele ficou muito contente. Às vezes você repete a mesma coisa e você faz 2, 3 motores com as mesmas peças e você vai ver que vai ter pequenas diferenças. Você vai falar assim, poxa, aquele motor lá, apesar de ter o mesmo conjunto, parece que tem um rendimento melhor. E às vezes você tem umas diferenças. Tem que saber por quê e como, né? Muito importante isso. É por isso que o trabalho é tão complexo. Vou dar um exemplo do que eu vivi aqui na Europa. Eu participei de um campeonato preparando um motor e
na época esse motor era permitido usar carburador justamente para abaixar o custo da categoria. E depois a injeção ficou livre, eu podia colocar a injeção, e com o detalhe, o que aconteceu é que, tipo assim, no ano seguinte todo mundo usou injeção. Só que para manter o máximo de competitividade entre os participantes, a central eletrônica, quando você chegava na vistoria, você tinha que tirar a central eletrônica da injeção e colocar num cesto todos os participantes. E depois, quando todos os carros tinham sido vistoriados e aprovados, as centrais eram sorteadas. E na verdade essa central, ela tinha uma margem de acerto muito, muito restrito. Então não dava para querer inventar grande coisa. Então praticamente todos os participantes tinham a mesma injeção. E o que aconteceu? Qual que foi o resultado? O torque e a potência ficaram idênticas, não mudou absolutamente nada. Só que em 24 horas, naquela categoria, a gente tinha economizado 40 litros de combustível. É muita coisa, né? Muita coisa, para a mesma potência. Então, quer dizer, o sistema era muito, muito mais eficaz com a injeção que com o carburador. Aí, Tomás, vou te responder a sua pergunta que você me fez. Por que eu não usaria uma Weber no álcool? Bom, você sabe onde é que eu trabalho, quando você veio aqui na Bélgica, você visitou o meu trabalho. E ele consiste 90% a preservar todo um patrimônio histórico, né, de carros muito especiais, né, carros que custam muito dinheiro e que tem um interesse em deixar ele o mais original possível. E trabalhando tanto tempo nesse ambiente, eu comecei a mudar a minha maneira de ser em relação quando eu morava no Brasil. Quando eu morava no Brasil, achar uma Weber era ainda muito, muito fácil. Você telefonava, você falava, eu quero 4 Weber 48 IDA, menos de 10 dias você estava com ela na mão e eram legítimas Weber italiano. Hoje em dia, você não tem mais isso, assim, é muito difícil de achar é muito mais difícil de achar uma Weber, uma verdadeira Weber, fundida em Bolonha, que esteja em perfeito estado ou que esteja em bom estado, que permita ser restaurada, que ela funcione como ela tem que funcionar. Como eu disse no vídeo anterior, a Weber, 99% de todos os modelos foram feitos para usar na gasolina. Então, desde o início, o projeto é andar na gasolina. Dá para andar no álcool? Dá, mas é um quebra-galho. Hoje eu vejo isso como um quebra-galho. Tá? Eu fiz muito isso no Brasil, cansei. Não sabia nem dizer quantas vezes que eu fiz isso, de transformar o Weber para trabalhar no álcool. Mas hoje eu acho que eu não faria mais. Eu instalaria diretamente uma injeção de combustível. Porque me dá dó de colocar uma Weber para funcionar no álcool e vai ficar um resultado que eu estimo hoje em dia não muito bom. Você vai ter um carro que vai, principalmente se tiver uma preparação relativamente pesada, com muita potência assim em jogo, vai ficar um carro difícil carro difícil de dar partida, carro difícil de ter uma marcha lenta mais ou menos, vai ter um consumo altíssimo de combustível, típico, né? Típico isso.
Aí você vai falar assim, mas é que o carro é muito potente, mas é muito. Você vai andar um pouco, o óleo fica completamente contaminado com combustível. Ah, se você deixar teu carro parado muito tempo, vai dar problema que você vai ter que começar a desmontar e limpar e tudo. Eu não acho legal. Então eu iria diretamente numa injeção eletrônica, que eu vou ter bem menos problema, muito menos problema, e eu vou ter uma eficiência em termos de alimentação do meu motor muito mais eficaz do que com o carburador e funcionando a álcool. Eu usaria a Weber somente com gasolina e tudo. Agora eu não sei como é que está aí no Brasil em termos de gasolina. No meu tempo a gasolina não era muito legal. Já escutei muitas vezes que o pessoal fala que a gasolina do Brasil é ótima, né? Eu não acho nem um pouco que é boa. Eu acho que a melhor época da gasolina brasileira é uma época que eu não conheci, que é bem antes do programa Pro Álcool. Eu acho que lá eu cheguei a conhecer a época, mas isso eu era muito moleque, mas eu conheci ainda a época que tinha gasolina azul no posto de gasolina, me lembro bem que era azul zona mesmo, mas durou muito pouco, assim, né? E acho que era uma época que tinha uma gasolina relativamente boa, assim, muito mais, era gasolina mesmo. Hoje é uma mistura, né? Aqui na Bélgica, por exemplo, aqui na Europa, você tem dois tipos de gasolina. Você tem a 95 octanos e a 98. Mas a grande particularidade dela é que você coloca no teu carro com o carburador, a gasolina conserva, entendeu? Ela ajuda a conservar. Ela vai se oxidar como não importa qual outro combustível, que se ficar muito tempo no carro e tudo, mas pode fazer menos 30 graus lá, você pode chegar a 30, 40 graus abaixo de zero. Bom, 40 graus você não vai encontrar aqui onde eu moro, mas menos 20, 25 você pode encontrar em pleno inverno, a 2 horas da manhã. Você chega, vira a chave, o carro pega. Isso é graças a uma das qualidades químicas do combustível daqui. Você não vai ficar abrindo o carburador para limpar, muito pelo contrário. A gasolina daqui conserva as peças em contato com o combustível, não ataca as borrachas e tudo. Então é muito, 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 muito legal. Os únicos carros que eu conheço assim que sofrem com a gasolina daqui, assim, se ficar muito, muito tempo parado, quando eu digo muito tempo é tipo 3, 4 anos, é os carros com injeção dos anos entre 2005 e 2015, tem todo um período lá que tem uma série de plásticos que sofrem, o plástico da boia, do tanque, tem alguns injetores que sofrem um pouco, assim, tá? Mas tem jeito de remediar isso aí, fazendo uma preparação antes de guardar o carro, né? Guardar o motor. Mas um motor que fica muito tempo parado não é bom de todo jeito, né? Então é isso aí. Falou, Tomás. Abraço.